Você já deve ter reparado que as novas tecnologias influenciam profundamente as mais diversas questões na sociedade, inclusive o mercado de trabalho. Já prestou atenção nisso? Já reparou essa questão em algum momento? Pois é, por isso mesmo temos um vídeo hoje completaço discutindo sobre essa questão para você fazer aquela redação maravilhosa. Tese, argumentos, repertórios, propostas de intervenção, tudo completinho discutindo sobre as relações entre as novas tecnologias e o mercado de trabalho brasileiro. Bora! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que você possa fazer aquela redação incrível sobre as relações entre as novas tecnologias e o mercado de trabalho brasileiro. Anote o nosso tema e já se prepare inclusive para anotar o que seria recomendável que você apresentasse como tese. A sua tese para esse tema seria basicamente que as novas tecnologias elas alteram de maneira profunda o mercado de trabalho no Brasil, que as novas tecnologias atuam de maneira clara na alteração desse mercado de trabalho, o que é extremamente desafiador, o que é extremamente importante para nós. E aí você precisa de se organizar direitinho para montar argumentos importantes sobre essa questão. Então, papel e caneta e bora! Um argumento interessante para nós seria uma problematização em torno da falta de inclusão digital. Pois é, nós temos uma grande interferência da tecnologia no cotidiano, mas infelizmente nem todo mundo consegue ter acesso a essas tecnologias. Nós ainda temos muita dificuldade de gerar inclusão digital no nosso país. As pessoas que não têm acesso a essas tecnologias, elas acabam de certa forma mais isoladas no mercado de trabalho. Muitas delas podem até mesmo acabar perdendo o emprego, o que nós sabemos que é extremamente problemático, extremamente preocupante. E aí nós já temos que pensar também em algumas possibilidades para outros argumentos. Por exemplo, você pode separar na sua argumentação uma parte específica para você discutir sobre o declínio de algumas profissões devido a essa grande inserção tecnológica. Se você for parar para pensar, por exemplo, taxistas estão sob ameaça, os trocadores ou cobradores de ônibus, dependendo da região do Brasil onde você estiver, eles também estão sob ameaça, muitos operários estão perdendo seu emprego devido a esse grande uso da tecnologia, o que acaba sendo extremamente desafiador, porque muitas vezes essas pessoas que estão sendo de alguma maneira substituídas pela tecnologia no mercado de trabalho, elas não têm outras oportunidades de entrada no mercado, às vezes até devido a essa falta de inclusão digital. E aí nós temos um desafio muito grande relacionado à questão do desemprego. A questão do desemprego, inclusive, ela pode aparecer isoladamente como argumento no seu texto. Você comentar sobre os problemas relacionados ao desemprego gerado por essa substituição da mão de obra humana pela mão de obra tecnológica. Esse desemprego ele é relativamente natural, é relativamente esperado que ele ocorra. Mas o grande desafio é que muitos indivíduos acabam não conseguindo voltar para o mercado de trabalho por não dominarem as tecnologias, o que acaba sendo extremamente preocupante, negativo, desagradável para as pessoas. Você pode pensar em alguns repertórios interessantes para esse assunto. Um deles está lá na história. Eu usaria como repertório sociocultural a questão do ludismo no século XVIII. No ludismo, você sabe que nós tínhamos operários que em determinados momentos eles se revoltaram com a introdução das máquinas nas fábricas e eles resolveram literalmente quebrar essas máquinas durante esse processo chamado ludismo. A gente pode comentar que agora no século XXI é hora do trabalhador começar a ter as máquinas como aliados, que eles possam utilizar essas máquinas, utilizar a tecnologia como um todo para se desenvolver ainda mais nas profissões, o que seria extremamente importante, mas nem todo mundo consegue ter esse acesso, o que nós já sabemos que é extremamente problemático, extremamente desafiador.
Falando também dessa relação entre o homem e a tecnologia, tem um outro repertório muito interessante, que é os duelos entre o Kasparov, enxadrista russo, e o Deep Blue. Não sei se você já ouviu falar nessa história, mas o Garry Kasparov era o maior enxadrista do mundo na década de 90, e em 1996 as pessoas resolveram criar um computador que tinha a especialidade de jogar xadrez e tinha a única missão de derrotar Garry Kasparov. É interessante esse exemplo e esse repertório porque a gente vai discutir bastante sobre essa relação homem-máquina, desafios nessa relação homem-máquina. Novamente, o que nós temos nesse duelo entre o Deep Blue e o Kasparov? Nós temos um duelo entre o homem e a máquina, e aí, eu não sei se você sabe do fim dessa história, o Kasparov ele vai perder para o Deep Blue vai ganhar as disputas contra o Kasparov, e aí é muito interessante a gente pensar que o homem, ao invés de ter essa tecnologia como um aliado, ele muitas vezes tenta disputar com ela, o que talvez não seria o caminho. O caminho seria, sim, deixar a tecnologia entrar nas outras profissões, mas fazer com que os indivíduos possam utilizá-la da maneira correta, tentar fazer com que todas as pessoas consigam ter acesso literalmente aos recursos tecnológicos. Quero aproveitar para te dar um último repertóriozinho. Eu falei do desemprego, né? Então, se eu falei do desemprego, tem um dado que você pode colocar, um dado do IBGE. Dado do IBGE que, no fim de 2021, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 12,6%. O que é uma taxa, gente, consideravelmente alta, extremamente preocupante, extremamente desafiadora. E você trazer esse dado na sua redação seria uma forma de você levar para o seu texto o repertório sociocultural. Então pode usar esse dado, 12,6% de desempregados, de acordo com o IBGE. Agora, vamos pensar em algumas possibilidades interessantes, legais para nós, para a gente colocar como propostas de intervenção. Vamos a elas. Uma primeira proposta interessante seria que a gente tivesse um barateamento dos recursos digitais. Uma primeira proposta interessante seria que a gente pudesse oferecer para os indivíduos que hoje têm dificuldade devido a essa inserção da tecnologia no mercado de trabalho, para que esses indivíduos possam ter acesso à tecnologia, para que eles possam ter um maior desenvolvimento profissional, para que essas pessoas aprendam a usar ainda mais essas ferramentas. Nós podemos colocar nesse caso como agente o próprio governo federal, agente dessa nossa primeira proposta de intervenção. Além disso, podemos trazer também para o nosso texto uma segunda proposta de intervenção, e essa seria do Ministério do Trabalho e Previdência. Seria basicamente o seguinte: nós precisaríamos de oferecer cursos para o reaproveitamento da mão de obra de indivíduos que estão em profissões que hoje estão sob ameaça. Pessoas, por exemplo, que trabalham como taxistas, trocadores, cobradores de ônibus, pessoas que têm emprego que estão ameaçados. Esses indivíduos deveriam ter cursos tecnológicos, cursos de capacitação profissional, para que eles pudessem ser reinseridos no mercado de trabalho. Algo que seria extremamente importante, extremamente interessante. Por último, precisamos também do aumento do investimento em cursos técnicos e cursos profissionalizantes no nosso país. E quem faz isso? O Ministério da Educação. É importante que tenhamos um maior investimento nesse tipo de curso para que as pessoas consigam no futuro se empregar mais nessas áreas. A tendência que nós temos hoje, sem muita inclusão digital, é que no futuro tenhamos demandas para determinadas profissões que envolvam a tecnologia, mas que não tenhamos muitos profissionais para exercer essas profissões. Por isso é tão importante que a gente ofereça no momento atual esse tipo de formação técnica e profissionalizante, para que não tenhamos um desafio ainda maior no futuro. Beleza, meus queridos? Gostaram da nossa discussão? Entendeu tudo? Se você gostou de tudo, se achou a discussão bacana, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique também no sininho para notificações e qualquer coisa me chama lá também no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!